Bom dia a todos. Eu estou iniciando aqui mais uma live do Iberc. Deixa eu só esperar o pessoal entrar. Só um minutinho enquanto todos vão entrando. Bom, queria desejar bom dia novamente a todos. Dizer que é sempre uma alegria começar a quarta de manhã com mais uma live do Iberc, do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil. Hoje nós vamos conversar com o professor Rodrigo Mazei sobre um tema extremamente interessante e pouco comum, pouco tratado, que é a responsabilidade civil do inventariante. Eu vou aguardar só mais alguns minutos para poder chamar o professor Rodrigo Mazei e apresentá-lo e para a gente começar com a nossa conversa semanal aqui no Instagram do Iberc. O professor Rodrigo Mazei acabou de entrar. Desejar um bom dia para o professor Rodrigo Mazei. Já vou convidá-lo para a nossa conversa para que a gente possa iniciar mais uma live do Iberc. Estou chamando o professor Rodrigo Mazei. Bom dia. Olá, bom dia, professor Rodrigo. Tudo bom? Tudo bom? Como é que tá o som? Tá bom? Eu tô te ouvindo bem, você tá com a imagem boa. Eu também estou te ouvindo bem, você está com uma ótima imagem também. Primeiro, bom dia, gostaria de agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite do Iberc. É um prazer conversar sobre um tema tão interessante, tão incomum, como eu falava anteriormente aqui já na live. Me surpreendeu positivamente você ter escolhido esse tema, que de fato é um tema muito pouco tratado e muito interessante, né, não somente para quem gosta do tema da responsabilidade civil, mas também para quem, né, se debruça sobre o direito das sucessões. Então, um tema que tem uma interseção interessante entre esses dois assuntos, essas duas áreas. O professor Rodrigo Mazei, ele dispensa a apresentação, mas até para falar um pouquinho do currículo dele, eu já tenho uma pergunta que tem a ver com o seu tema, mas foge um pouco do tema, professor Rodrigo, porque você fez mestrado em Direito Civil pela PUC de São Paulo e Isso. doutorado em Direito Processual Civil pela FADISP e atualmente é professor, né, da UFES, da Federal do Espírito Santo, tanto da graduação quanto do mestrado, onde também fez seu pós-doutorado. E o tema da responsabilidade civil do inventariante também acaba trazendo aí essa dupla regulação, né? Ou também é um tema em que há uma interseção interessante entre direito civil e direito processual civil. E aí, antes de entrar no tema, eu queria, na verdade, ouvir um pouquinho de você, se você puder contar, por que a escolha por direito civil no mestrado e a escolha por direito processual civil no doutorado? Bom dia. Primeiro, assim, Vitor, dizer assim, que tem tanto tempo que eu não tive. Eu acho que a última vez que eu tive foi lá no Paraná, tem tanto tempo. Mas você está mais Eu jovem. Você estou está mais mais jovem, jovem. que Tá bom. mais jovem. Eu Tá. acho que eu te encontrei na UFES depois. Teve um Agendas de Direito Civil na UFES, acho que em 2008. Mas eu acho que foi tão rápido nessas agendas É lá verdade. que no Paraná que a gente teve um contato maior. Mas, assim, quer dizer que estou muito feliz. Eu fiquei feliz aí de a gente ter esse contato ainda aqui virtual, mas para mim foi bem, bem bacana. Vitor, olha só, eu estava com tudo pronto para fazer o meu mestrado em processo. E eu cheguei a uma conclusão. E eu me lembro que isso foi muito em cima. Eu vi que sem compreender direito material, eu não tinha como compreender determinadas questões que envolvem o processo. E eu vou dar um exemplo, que isso é muito claro para mim, é a questão das obrigações. Quem não estuda obrigações vai ter uma dificuldade, ele não vai conseguir estudar, por exemplo, a execução. E sem contar que a gente tem temas específicos, e aí muito dentro dos procedimentos especiais, que foi onde eu acabei hoje digamos, meu foco de pesquisa, é que é muito difícil você compreender procedimentos especiais sem estudar direito material. Só vou falar só rapidamente, só para você ver como é que isso é interessante. A gente está falando muito, é um tema do processo agora, o transporte de técnicas processuais. O processo agora é fluido, então posso tirar uma técnica, não se fala mais em procedimento, digamos, isso
É um dos grandes assuntos do momento. Amanhã, inclusive, vai ser o tema que eu vou falar no grupo lá do professor Fred Didier. Mas olha como é que isso é interessante. Tem técnicas que elas são absolutamente moldadas pelo direito material. Eu só vou dar esse exemplo para a gente ver como é que isso é importante. A pena de prisão, né? A pena de prisão, a sanção da prisão pelo não pagamento dos alimentos, ela está vinculada a determinado tipo de alimento, porque é uma densidade de direito material naqueles alimentos. Veja que eu não consigo transportar essa técnica para qualquer obrigação alimentar. Então, imagine que não pagaram meus honorários, minha verba é alimentar. Eu posso mandar para prender o sujeito? Quem dá a resposta disso não é a técnica, é o direito material que densifica a técnica. Então, por exemplo, teoria, olha como é que é interessante, teoria maior e teoria menor desconsideração da personalidade jurídica. O procedimento é o mesmo, mas quando eu tenho uma expropriação mais aguda, mais densa, o que me norteia? É o direito material. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Então, eu dou aula, para você ter ideia, na graduação na UFES de direito material, dou aula de sucessões e de direito das coisas, e no mestrado eu dou aula de relações de direito material com processo e procedimentos especiais, dou aula de processo. Não, eu achei muito interessante quando eu fui, na verdade, eu costumo dizer que nas últimas semanas eu tenho aprendido muito com essas lives. Aí, quando eu fui dar realmente uma olhada no seu Lattes, eu falei, interessante, né? Porque, de fato, há uma imbricação necessária, mas nem sempre é comum a escolha por fazer mestrado num tema e doutorado no outro. Então, eu falei, preciso perguntar isso para o professor Mazei. Antes de mais nada, antes de continuar, na verdade, mandar um abraço, porque o professor Nelson Rosenwald já entrou aqui, já mandou um abraço também para você, Rodrigo. Também a professora Ana Carla, o professor Daniel Bucar. Quem quiser fazer pergunta, por favor, pode ir fazendo aqui, que eu vou separando para o professor Rodrigo Mazei. Tem também uma abinha aqui na lateral, gente, que vocês também, né? Porque às vezes pode perder uma pergunta aqui, vai passando tudo muito rápido. Pode fazer também, tem uma caixinha com interrogação aí logo embaixo, que vocês podem fazer a pergunta e vai ficar aqui. E eu também faço para o professor Rodrigo. Que eu até esqueci de dizer, né? Eu me considero, professor Rodrigo, quase um capixaba, porque eu sou de Campos dos Goytacazes, ou seja, eu faço divisa com o Espírito Santo. As minhas férias foram mais no Espírito Santo, em Guarapari, do que aqui no estado do Rio de Janeiro durante boa parte da minha vida. Então, por isso que eu tenho um carinho muito especial, na verdade, pelo Espírito Santo. Mas eu não posso não começar, e a gente estava até conversando sobre isso um pouco durante essa semana, e eu queria te ouvir um pouco, até porque é um tema, na verdade, nem sempre conhecido por todos. Qual que é a função da administração da herança e como que funciona essa administração da herança de acordo com a lei brasileira? E também, se você pudesse diferenciar a função do administrador provisório, do inventariante e do testamenteiro, professor Mazei. Vitor, excelente. Para a gente começar a rolar a bola, está perfeito. Veja como é que isso é interessante. Primeiro, eu vou, já pegando o gancho que você me deu, falar em inventário trabalha com dupla regulação. Eu preciso trabalhar com o Código de Processo Civil e o Código Civil. E essa dupla regulação, ela se dá de três formas. Tem determinado momento que ela se dá ratificando. Então, se falar isso aqui é isso aqui mesmo. Porque tanto o Código de Processo Civil fala de um jeito, quanto o Código Civil. Aí você fica... É uma tranquilidade. Tem um segundo ponto que é interessante, é quando eles se complementam. Então, você tem o Código Civil, por exemplo, falando em determinado ponto, e o Código de Processo Civil ele abraça e complementa, ou vice-versa. E tem a parte de choque. E tem uma situação que ela é muito curiosa, eu preciso que eu também falar isso, que você tem determinados momentos que você não compreende, por isso que eu sempre falo com os alunos da graduação, não se preocupe com a posição topográfica do dispositivo. E o inventariante, isso que nós vamos falar aqui, é uma situação tão curiosa que ele, ora, né, ele está mais presente no Código de Processo Civil, ele está mais presente no Código de Processo Civil, muito embora eu precise de muita coisa que esteja no Código Civil. Então, vamos lá. Então, o que começa com tudo? Aqui que é o ponto. A Saizine. Faleceu, abriu a sucessão, acontece a Saizine. É o fenômeno da Saizine. A Saizine, automaticamente,
automaticamente, é uma situação, se tiver mais de um herdeiro, ele cria um condomínio interno, isso é muito importante entender, que é um condomínio interno, e ele atrai em condomínio situações externas, como é o caso da meação. A meação não é um condomínio interno da herança, mas ele atrai um condomínio. Ou seja, então, é como se fosse didaticamente falando, você tem um condomínio agregado e um condomínio, né, interno. Isso está lá no artigo 1791. Essa relação, então, entre os herdeiros é uma relação de condôminos. Veja como é que isso é interessante, porque quem não é herdeiro, ele vem como interessado agregado ao condomínio. Ele fica na esfera do condomínio. E eu preciso de uma pessoa, olha como é que... E não é à toa lá, que eu acho que é o 1321, me faltou agora. O 1791, ele fala que se aplica na sucessão todas as regras de condomínio. Por quê? A Saizine cria um condomínio. E quando eu vou para condomínio, ele fala, olha, aqui se aplica as regras de quê? Sucessão. Porque a sucessão é um condomínio. Então, veja, o inventariante, o que é o inventariante? Ele é a figura que ele vai identificar, que ele vai trabalhar neste condomínio, né, como se fosse, entre aspas, da onde Tim Maia, o síndico com uma missão específica. Qual que é a missão específica do inventariante? Arrecadar. Eu vou falar tudo grosso modo, tá? Claro. É uma missão de arrecadação patrimonial, identificação dos interessados, colocação dos seus interessados no condomínio interno e externo para um processo de liquidação. Após esse processo de liquidação, esse inventariante, ele sai da função, porque aí entra o processo de desfecho. O processo de desfecho, ele trabalha no processo de desfecho, mas não é o inventariante por si só que faz a partilha. Então, a grande função do inventariante, ele é um arrecadador, ele é o protagonista da arrecadação, ele é o protagonista, né, da liquidação, e ele auxilia na parte do desfecho. E a gente tem uma visão, que também é muito interessante, Vitor, que a gente pensa que todo condomínio, então, o inventário é um desfazimento do condomínio, nós criamos uma ideia de que todo condomínio vai terminar positivo. Veja que o Código de Processo Civil e o Código Civil trabalham com do inventário e da partilha. Duas premissas. O desfecho é positivo e tem mais de um herdeiro, o que nem sempre é verdadeiro. Olha como é que é diferente a figura do administrador provisório. O administrador provisório, e aqui já tem um detalhe que é sensacional, ele tem a previsão mais completa no Código de Processo Civil do que no Código Civil. Muito embora o administrador provisório seja uma figura que não tem nada a ver com o processo. Ele é um gestor. Quem é o administrador provisório? Ocorreu a Saizine, abertura de sucessão, formou o condomínio, é aquele que se posta automaticamente para uma situação de fato como gestor da herança, na posse da herança. E isso a gente pode tirar do Código Civil, está lá no artigo 1797, que não tinha no Código 16, é isso. Um dispositivo novo do Código 2002, não tinha. Mas ele está, embora essa ideia de posse esteja lá no Código Civil, o que traça os limites temporais e a responsabilidade está no Código de Processo, 613 e 614. E veja, e por ele estar na posse, por essa situação, a incumbência de instaurar o inventário é do administrador provisório. Existe colegitimação de outros interessados. Por quê? Os outros interessados, eles têm interesse no desfazimento do condomínio também, na liquidação, na arrecadação. Mas veja, é uma função natural do administrador a instauração do inventário. Então, isso é importante. E veja, os poderes, como ele é um gestor, os poderes do administrador provisório são mais limitados. Isso é um equívoco, especialmente na doutrina de processo, que quer projetar os poderes, aí é o problema, tem que estudar direito material. Porque o administrador, ele não é
o administrador provisório, apesar desse nome, ele não é o administrador da herança, ele é um gestor provisório. O administrador da herança, efetivamente, é o inventariante. Então, eu não posso projetar os poderes do artigo 618 e 619 do inventariante para o administrador provisório. Segundo ponto, olha como é que sua pergunta ela é bacana e permite esclarecer. Testamenteiro. O testamenteiro, ele, na verdade, ele é uma pessoa com a função específica de cumprir o testamento. Só que, veja, o testamento, não necessariamente, ele é o espelho do inventário. Até porque o testamento, olha como é que isso é interessante, ele pode ter questões que não são de natureza patrimonial. E o inventariante, ele só resolve questões patrimoniais. Então, olha como é que isso é. Então, são figuras. Então, por exemplo, é perfeitamente possível você ter num processo, num inventário, um administrador provisório, depois um inventariante, e você ter um testamenteiro. Agora eu vou falar um negócio mais maluco ainda. Olha como é que isso é bacana. A função do inventariante provavelmente é a mais complexa. Só que o código, ele dá a entender que só tem um inventariante. Mas quando a gente vai no direito civil, na parte do testamenteiro, eu posso nomear mais de um testamenteiro. O que significa que, na verdade, a priori, eu poderia ter mais de um inventariante também. Mas isso é um outro assunto. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, são 3 pessoas que elas podem até acumular as funções. Mas são funções que são o quê? Totalmente diferentes. Elas têm áreas específicas. Então, o que é importante? E aí, a gente conversando ontem rapidinho lá no WhatsApp, o que eu falei contigo? Olha como é que esse assunto ele é atual hoje. O administrador provisório, por que nunca se preocupou, né, as pessoas se preocuparam muito com ele? Eu conversei isso até com a professora Ana Nevares, um dia desse aí. Porque o prazo dele era de 60 dias. 2 meses, né, agora, né? Pelo 611. Por quê? 2 meses depois, o inventário tem que estar instaurado. Então, a priori, então não se preocupou muito, olha, esse é um período pequeno que ele vai trabalhar. Só que o que acontece com o RJET agora? O RJET, esse regime agora jurídico emergencial para as relações privadas, ele congelou o prazo do inventário, todas as aberturas de sucessão que aconteceu a partir do dia 1º de fevereiro. O que significa dizer? Se eu tiver um administrador provisório posteriormente a isso, começando dia 1º de fevereiro, ele não vai ter 2 meses. Eu tenho, legalmente falando, 8 meses até 30 de outubro. E depois, 30 de outubro, eu tenho mais 2 meses para ele abrir o inventário. O que significa dizer que eu posso ter uma situação de administração provisória, de gestão provisória, de 10 meses, que é quase o prazo que teria o inventariante, segundo a lei, para terminar o inventário, que são 12 meses. Veja, então, que situação que a gente está agora. Aí sim, talvez eu tenha que importar para essa situação emergencial algo do inventariante para o administrador provisório. Porque eu não tenho... Como é que eu vou ter um trabalho de gestão num período tão curto? Então, esse ponto aí que eu queria chamar a atenção. E veja, para o inventariante também, olha como é que... são pequenos artigos que às vezes a gente tem que ir identificando determinadas situações que envolvem essas funções. Se presume, olha que interessante isso, Vitor, que o inventariante ele vai trabalhar, ele vai fazer todo esse trabalho em 12 meses. É isso que está no artigo 600. Tanto que fala, o que aqui entre nós é uma fantasia. Isso cria problemas graves, inclusive pode trazer problemas para o inventariante e com o nosso tema aqui, responsabilidade civil. Por quê? O que o 611 ele fala? Você então teria 2 meses para abrir o inventário, instaurar o inventário, e instaurado o inventário, você teria mais 12 meses para encerrar. Okay? A figura do inventariante ela só existe a partir de um processo judicial ou de um inventário extrajudicial instaurado. Então, não existe inventariante sem inventário instaurado. Só que, a priori, eu tenho um prazo de quê? De 11 meses, que a priori ele não é cumprido. Só rapidamente, não é objetivo dessa live, eu estou fazendo um comentário pela Saraiva bem profundo sobre isso, e
Por que hoje a gente não consegue cumprir isso? Porque no começo a gente conseguia cumprir esse prazo. Porque o inventário ele era muito simples lá atrás. Veja, o casamento ele era indissolúvel, o cônjuge não herdava, então o que acontece? Metade do dinheiro, né? Metade do patrimônio para o cônjuge. Só quem herdava, a priori, em regra, descendente, até porque ascendente, você tinha uma questão de expectativa de vida, que também raramente acontecia. E olha que maluquice, Vitor. Só o descendente que era o quê? Legítimo. Então, olha, casamento indissolúvel. Cônjuge não era herdeiro. Qual que era o trabalho do inventário? Era botar metade para um lado, pegar metade e dividir entre os filhos. Isso era simples? Era. O que complicou a partir de 77? Regime de comunhão parcial. Casamento passa a ser, né? Eu posso ter a possibilidade de mais de um casamento, enfim. Vem a Constituição. E não estou falando que isso é incorreto, não. Estou falando assim, que entram outras variáveis no inventário. Os filhos, né, não trabalham mais só com a ideia de filho legítimo, tem a união estável. Então, criou-se um influxo do direito material, não permite que essa regra de processo do artigo 611 não seja cumprida. Aí posso já dar uma dica? Você tem uma dinâmica familiar também muito diferente que vai impactar o direito sucessório, com filiação híbrida, com diversos casamentos, uniões estáveis, multiparentalidade hoje em dia, enfim. Sim, não, aí muda tudo. Aí olha uma dica que eu vou dar, já de plano, que tem a ver com responsabilidade civil do inventariante, se eu sou advogado inventariante. Eu já abro o inventário, nas primeiras declarações eu falo, olha, o prazo do artigo 611 não será cumprido. E não será cumprido diante desse nível de complexidade. Aí eu explico a minha complexidade e falo, olha, eu vou tentar cumprir esse prazo. Mas, a priori, eu não tenho elementos, ou seja, a minha situação ela vai me gerar talvez um prazo maior para isso. Veja como é que isso é importante, porque, a priori, a cadência do inventário vai ser imputada, num primeiro momento, ao inventariante. Porque, na verdade, professor Mazei, chega a ser até curioso, porque qualquer aluno que vai estagiar na defensoria ou em qualquer escritório que trabalhe com inventário, ele sabe que inventários judiciais, eles, em regra, né, são processos antigos, né? Eu lembro, na verdade, quando eu era estagiário, de pegar ainda, né, processo físico com diversos volumes que duravam 15, 20, né? E a gente falar em sala de aula que, na verdade, a duração com base no artigo 611 é de somente 12 meses, chega a ser até curioso, para dizer o mínimo, né, diante da prática. Mas só para retomar um ponto, para a gente não perder, você falou da lei que institui o regime jurídico emergencial transitório, e você atentou para uma questão, para mim, bem sensível, é que a lei, na verdade, acabou expandindo os prazos, né, prorrogando, mas esqueceu que, na verdade, o administrador provisório passa até agora uma responsabilidade muito maior do que tinha antes, né? Não somente porque agora ele vai atuar, como você falou, durante quase 10 meses em algumas situações, né? Pode atuar durante até quase 10 meses, mas também porque a administração desses bens em período de pandemia, a depender, logicamente, da cidade, que pode estar em lockdown ou não, também torna tudo muito mais complexo, você não concorda? Não, concordo. Esse é o ponto, Veja, então o que eu acho que até se justifica? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A depender da situação, e eu já faço um indicativo nesse sentido, é preferível a abertura do inventário para que seja pelo menos nomeado inventariante para evitar esse problema. Porque, olha só, se você ler, por exemplo, o artigo 614, e eu queria depois que os colegas fizessem isso, se você pegar o artigo 614 do Código de Processo Civil e ler o 2020 do Código Civil, a redação é praticamente igual, com a responsabilidade do administrador provisório e do inventariante. É praticamente igual. E assim, ninguém se comunica, esses dois administradores. Opa, travou aqui um pouquinho ou está me ouvindo? Travou? Eu estou ouvindo sua voz, mas sua imagem está travada, professor Mazei. Mazei. Voltou. Agora temos imagem sem som. O administrador provisório, o que acaba acontecendo? Ele vai responder
pelos frutos. Voltou, agora voltou. Eu vou te dar uma sugestão. Eu estou com a internet aqui, eu estou fazendo toda sexta-feira o Direito e Vinho lá, que é uma live lá direto. O que eu tenho notado? Exatamente, até o Daniel falou aqui, se você tirar o comentário, que às vezes é o próprio filtro do Instagram, que ele vai fazendo uma regulação para poder não ter como comentário comentário fora da live e tal, então ele tem um bloqueio lá. Mas, enfim, veja, você prestar conta, eu até falo isso, você ter um trabalho de coisa, isso é um trabalho de gestão, de conservação de bem. A pandemia ela não vai gerar uma situação de conservação de bem. E posso falar, olha como é que sua pergunta... Acho que travou de novo aí, ó. Eu estou tentando aqui bloquear mas como você está travado, eu não estou conseguindo bloquear os comentários. Deixa eu ver se porque daqui eu não consigo. Não, mas vamos tocando aí. Então, como é que isso é importante? Eu estou te ouvindo bem, professor Então, Mazei, tá, só a imagem agora que sumiu um pouquinho, mas acho que você já deve estar olha só. Voltou. Tô. Tá me vendo mas se bem, der problema me ouvindo? aqui, cai ela e volta. É melhor. Bom. Vamos lá, se quiser também, professor Mazei, eu posso fechar e te chamar novamente. Você quer que a gente tente? Prefere que eu tente te chamar novamente aqui? A gente consegue chamá-lo novamente. Um minuto só, pessoal, que eu já vou chamar aqui o professor Mazei. Já estou adicionando ele novamente para que a gente possa dar continuidade à nossa live. E eu já vou também aqui, já ter uma pergunta separada do W. Eu parei no ápice do negócio. Agora vai. Eu parei no ponto. Veja, olha, mas olha o ponto importante que você tocou. Talvez, nesse momento de pandemia, o momento mais difícil para a gestão da herança é agora. E você colocou isso no braço, caiu no colo do administrador provisório. Veja, por exemplo, eu estou com um caso concreto de abertura de sucessão que nós vamos ter que renegociar contrato. Veja, questão do administrador. Então, olha o que a gente teve que fazer. Fazer uma assembleia com os herdeiros para autorizar o administrador provisório como que ele vai, para poder ele se precaver, e com isso ele vai fazer isso emergencialmente e nós vamos abrir o inventário. Porque a gente não quer ter a disputa sobre quem vai ser o inventariante, que é um outro grande problema. Então, o que a gente chegou ao consenso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos nomear 2 pessoas aqui para negociar, né, o contrato e quais são as bases desse contrato. Então, a gente fez uma dupla. Se eu te falar, eu posso te dar uma sugestão. Oi, tô te ouvindo perfeitamente. Vamos ver se volta, professor Mazei. Professor Mazei, tá me ouvindo? Deixa eu só fazer uma pergunta, se você estiver me ouvindo, que eu vou tentar bloquear aqui novamente os comentários, que é do W. Ladelira, né? Desculpa, não sei pronunciar o seu nome pelo
pelo Instagram, mas ele faz a seguinte pergunta: quando são vários vamos ver se bens na melhora posse aqui. de vários Eu fiz herdeiros, uma mudança quem com assume as Wi-Fi aqui do responsabilidades na filho. qualidade de administrador Vamos ver se melhora aqui provisório? A live aqui. Só um comentário, eu tive que desativar e finalmente consegui desativar os comentários. Então, beleza, vamos ver se a gente vai no Wi-Fi do Gabriel. A caixinha com interrogação aí embaixo, tá bom? Aí, olha só, que eu desliguei o 4G aqui. Vamos ver se agora vai. Então, é uma situação que, como você colocou, que ela é complexa. Eu já vou lá na frente para a gente dar esse ponto aqui. O que a gente tem que entender? Isso é muito interessante. A partir dessa figura que eu tenho do inventariante, eu identifico ele, que ele é parecido com um síndico e tal, mas ele tem uma figura que ele é diferente. O inventário foi feito para acabar. Então, o inventariante ele tem que trabalhar para acabar o inventário. O inventariante ele está próximo da figura do administrador judicial. De uma falência. Isso que eu estou falando, eu tirei, já vi isso na minha cabeça, de 2 linhas de um autor clássico, que ele fala um ponto muito interessante. Ele fala, olha, o inventário, só que no inventário você tem uma arrecadação que você pressupõe, e na falência você tem uma arrecadação que supõe que ela é negativa. Mas, na verdade, isso é muito próximo. Por que eu estou falando isso? Se você ler, se a gente fizer uma leitura do artigo 618 e 619, onde estão as incumbências do inventariante, e vai estar o foco da responsabilidade civil, sabe que nós vamos concluir que aquele rol ele é puramente exemplificativo. E mais do que exemplificativo, porque essa é a função dele, ele é um administrador arrecadador. Então, tudo que o administrador arrecadador tiver que fazer é a função dele. Então, o que ele não fizer e ele causar prejuízo esse é um ponto também importantíssimo, bem dentro do trabalho, causar prejuízo à herança, ao espólio ou a qualquer interessado, o inventariante ele atrai responsabilidade civil. Isso é muito importante. Eu não posso trabalhar com responsabilidade civil apenas como está lá no 2020 e tal. Isso é extremamente relevante. E olha como é que tem um outro ponto que tem a ver com isso. É uma coisa que todo mundo estranha. Fala, poxa, o 618 ele é muito ruim. É um dos piores dispositivos do Código de Processo Civil. É um dos piores, porque ele trabalha com... Ele é uma cópia do Código 73, então ele não se deu conta que a arrecadação já é muito mais complexa. Vou dar alguns exemplos. O inventariante, se você pegar o código de 618, ele teria a incumbência de trazer os bens, indicar os bens a serem colacionados, mas não são de todos os herdeiros. Ele fala só do herdeiro ausente, o que é uma bobagem. A arrecadação é completa. Né? Tem uma situação que ela é olimpicamente desprezada pela prática. Só tem um autor que trabalhou isso bem, que é o Clóvis do Couto Silva, que, para mim, eu sou um grande fã dele. Né? Para mim, que fala o seguinte, olha, se o inventariante ele perceber, depois da liquidação, que o desfecho vai ser negativo, ele sai de cena. Ele pede para declarar insolvência. Isso está expresso na lei, está no artigo 618, inciso 8, e é olimpicamente desprezado. Veja que se ele não fizer isso, ele poderá causar prejuízo ao credor. E ele causando prejuízo ao credor, ele traz para si a responsabilidade civil de não ter feito o pedido de insolvência. Então, é muito mais complexo o tema do que isso. E tem um outro ponto que, para mim, que mostra como é que isso é mal feito. Se você observar lá, não tem um prazo para o inventariante apresentar a prestação de contas. E eu te explico por que não tem. Porque ele presume que o processo vai terminar em quê? No inventário? Em 1 ano. Se é em 1 ano, para que eu vou prestar conta? É pequeno o prazo, o que me significa dizer, na minha concepção, minha interpretação, que, no mínimo, o inventariante, então, interpretando esse dispositivo 611, ele tem que prestar contas anuais. Claro. Se fizer uma interpretação tal. Mas veja,
Tem um ponto que é interessante, a não prestação de contas pelo inventariante, ou a prestação ruim, está no artigo 553 do CPC, implica, se o juiz entender que aquelas contas não foram corretas, esse ponto, Vitor, aqui é o que eu falo, aqui está o jump of the cat, aqui está algo que a gente pode contribuir de verdade para esse assunto. Se não prestar contas, ou as contas não forem consideradas boas, o juiz condenar um inventariante, olha lá o 553, é o próprio juiz do inventário que condena, isso se faz em apenso, é uma condenação feita pelo próprio juiz e essa cobrança ao inventariante é feita no próprio inventário. Fechou? Então, guardamos essa informação? Agora, olha a contradição que a gente tem. Artigo 622 a 625 prevêem o incidente de remoção do inventariante. O que a doutrina praticamente toda ela entende? Que o incidente de remoção do inventariante ele tem só um objetivo, a remoção do inventariante. Ou seja, qual que é a consequência da decisão do incidente? Remover o inventariante. Nada obstante, dentro desse incidente, que pode ser motivado por um problema de prestação de contas, você tem um rol lá no 622, que também é exemplificativo, eu posso ter ocultação de patrimônio, ou seja, eu posso ter apropriação de frutos, eu posso ter situações clássicas de responsabilidade civil que vão ser apuradas, que vão ser debatidas no próprio incidente. Perfeito? Veja que situação agora curiosa. Se eu interpretar isso classicamente, eu retiro o inventariante, mas para eu recompor o prejuízo que ele causou, eu necessitaria de uma ação judicial nova para discutir os mesmos fatos e ter o mesmo contraditório que eu tive para a remoção do inventariante. A pergunta que eu faço, isso é lógico? Veja, aí você vai falar, poxa, mas eu não tenho nada no Código de Processo Civil, então que me permita, o que a gente teria que procurar? Olha como é que isso é interessante. Eu teria que, então, investigar no sistema se é possível, se essa decisão ela possa se constituir como um título executivo, né? ou algo semelhante, capaz de autorizar a essa recomposição em separado. E veja, aí eu já volto para o 553, veja, em prestação de contas isso é muito tranquilo. Então, se o inventariante foi removido porque ele não prestou contas, ou que se as contas não foram corretas, é só pegar o 553 e está resolvido o problema. O problema é quando tem outro tipo de ilícito. E aí, Vitor, olha como é que isso é interessante. Eu interpretando o artigo 515, inciso 1 do CPC, o que a gente tem que analisar? Na verdade, o que é a ideia do título executivo? O título executivo em si não é uma decisão que quantifique o valor. O título executivo, na verdade, ele é simplesmente uma forma, são determinadas decisões, ou determinados, se for extrajudicial, determinados atos que são considerados pela lei como títulos executivos. O que preenche o título executivo é a obrigação. E se você fizer uma leitura lá do artigo 515.1, você vai ver o seguinte, que é possível você ter um título executivo em que você tem uma obrigação certa. Qual que é a obrigação certa? Olha, o inventariante tem o dever de indenizar. Só que essa obrigação certa, ela não precisa estar toda delimitada naquela decisão anterior. Por isso que existe o fenômeno da liquidação de sentença. Porque a liquidação de sentença nada mais é do que a definição em valor daquilo que já foi decidido. Então, o que eu tenho sustentado? A responsabilidade civil do inventariante, ela pode ser perfeitamente apurada no incidente
de remoção de inventariante. Não é necessária uma nova ação nesse sentido. O que vai ser necessário, veja, e muitas das vezes não vai ser possível quantificar isso, vai ser um novo procedimento de quantificação. E isso é interessante, que eu falo assim, dentro do sistema, porque eu digo assim, diga que eu sou doido, mas não diga que eu sou incoerente. Aí você vai falar, poxa, mas você está inovando, você está fazendo uma interpretação muito aberta do 515. Veja só o inciso 6 do artigo 515. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento se dá de acordo com os artigos previstos desse título e tal. Inciso 6. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Veja, na sentença penal condenatória, eu tenho um déficit de contraditório, de discussão, de debate sobre responsabilidade civil muito menor do que no incidente do inventariante. Vou dar outro exemplo. Artigo 302 do CPC. Uma parte entra com determinada ação tal, e pede uma tutela provisória. A tutela provisória ela é concedida. No fim, essa tutela provisória ela é revogada. A parte que se beneficiou com essa tutela, ela tem responsabilidade. A sentença, ela cria um título executivo, ela tem responsabilidade, independentemente da discussão se houve responsabilidade ou não. Olha, veja como o sistema seria incoerente se ele designa uma pessoa como administradora da herança, em que ela já sabe que os atos dela são passíveis de responsabilidade civil, e existe um incidente em que se examina determinados atos dessa pessoa, ou seja, sob o enfoque da responsabilidade civil, e a remoção, em muitos dos casos, não em todos os casos, mas em muitos dos casos, ela vai ser deferida pela existência de um ato ilícito gerador de prejuízo, ou seja, um clássico exemplo de responsabilidade civil, e eu ter que levar essa discussão para fora do processo, né, em que se discute aquilo ali. E veja, a pessoa mais adequada, que mais conheceu o fato, é o próprio juiz. É o próprio juiz de direito sucessório. Porque o inventariante está sob as suas ordens. Então, veja, é um contrassenso imaginar que eu teria que a responsabilidade civil do inventariante, ela necessita ser examinada fora do inventário judicial. Então, isso mostra como a gente, desculpa se eu falar isso, e eu me coloco nisso também, como nós somos incautos a analisar fenômenos do direito sucessório, né? A analisar essa figura do inventariante, né? E a sua responsabilidade civil. Eu vou dizer assim, eu estou fazendo um levantamento, são raras as ações, quem tiver aí pode mandar para mim aí, manda pelo direct, são raríssimas as ações que nós temos contra o inventariante para o espólio ou um interessado. Porque, veja, essa função, se eu comparar o inventariante, se eu fizer uma semelhança do inventariante ao administrador judicial, os atos do inventariante, eles não são nocivos só aos herdeiros, mas também a interessados, notadamente os credores. E veja, uma situação que é muito comum é a postura do iante que negligenciar, que quer negligenciar. Professor Mazia, a gente
voltou a ter um probleminha na conexão. Não sei se você está me ouvindo, mas a gente não te ouve mais. Um segundo, já vou chamar novamente o professor Mazei. Deixa só ele aparecer aqui para mim novamente. Vou chamar novamente. Eu consegui o nome agora aqui completo de quem tinha feito a pergunta, que é o Vladimir Paz de Lira, porque pelo arroba, infelizmente, eu não estava conseguindo desvendar. Desculpa, Vladimir. Agora seu nome correto aí, completo. Eu vou estar fazendo simultaneamente com o Insta e com o YouTube. Isso é um reflexo da pandemia. E esse horário são os dois piores horários. É o horário de 9 da manhã e o horário de 7 da noite. A gente, então, assim, a minha sugestão a gente fugiu da noite e do final da fazer tarde, simultâneo por causa das quedas de conexão. Toscano, lá manhã, mas pelo visto, agora com a pandemia, todos os horários já estão... A gente já fez algumas lives, aí você às vezes conjugar o Instagram com o YouTube. Que se der um problema, o YouTube continua. E é porque, de fato, assim, a ferramenta não está suportando. Mas então, para a gente... Né, eu fecho aqui com ponto, para a gente ficar, de repente, umas perguntas aí, para ficar perguntando, mas o que eu acho que a gente tem que amadurecer e pensar? Eu acho que isso é importante. Primeiro, compreender, de fato, o que é um inventário. Que a gente tem uma dificuldade de compreender o que é um inventário sucessório. E isso entender que o inventário sucessório de hoje ele é totalmente diferente de 73. Como a gente falou, eu tenho 1000 influxos, aquele prazo não vai ser cumprido, então meu processo de arrecadação... Você vê hoje, Vitor, uma das situações mais difíceis do inventariante hoje não é a arrecadação. A arrecadação ela tem um momento crítico, que é a definição de bens particulares e não. Porque isso é o seu momento crítico. E aí, dando uma sugestão, o que eu tenho feito? Eu, em determinados momentos, eu continuo com o inventário e a gente faz, às vezes, negócio jurídico processual para remeter essa prova para fora do inventário, através de ação autônoma de prova. Porque senão, olha só o que acaba acontecendo. Eu tenho que fazer uma ação completa fora. Sendo que, na verdade, o que eu quero é só ter a prova. Então, o que a gente faz? Negócio jurídico processual, olha, vamos fazer uma ação autônoma fora. Artigo 381. Então, isso tem funcionado bem, mas é um complicador. E aquele que é o inventariante, ele tem que ter essa ideia de gestão e ele tem que entender que a função que ele está é uma função que ele atrai um nível de responsabilidade muito grande. A tendência, na minha concepção, e veja, e tem determinados momentos em que eu tenho áreas de conflito entre o inventariante. Por exemplo, o inventariante que ele é herdeiro. Né? Então, o inventariante que ele é herdeiro, ele já tem uma área de conflito. E, às vezes, e aí eu também estou fazendo uma interpretação mais nesse sentido, isso é muito mais complexo quando, além dele ser herdeiro, ele é herdeiro concorrente com um incapaz. Então, veja, se você tem uma interpretação lá do artigo, lá na frente, acho que é o 670, 671, a priori, seria caso de nomeação de curador especial, porque o 671 fala que o juiz nomeará curador especial ao incapaz se concorrer na partilha com o seu representante. Veja, é pior ainda, você não está concorrendo só com o seu representante, você está concorrendo com aquele que é a pessoa que conduz a arrecadação. Então, o que isso é fundamental? Só vou falar esse ponto aqui e vou te passar aqui. Veja como é que isso abre um ponto que é importante para a gente começar a amadurecer a relevância do inventariante dativo, do inventariante profissional. Não, imagina. Porque a tendência do inventariante profissional
é diminuir as arestas e diminuir, como ele é profissional, até esse risco do ilícito. E veja, ele sendo profissional, olha como é que isso é mais interessante. O meu nível de exigência quanto à atuação dele é muito maior do que o inventariante que não é profissional. Então, a gente está vivendo um momento em que nós temos que compreender qual a função do inventariante a partir do contexto do direito sucessório, estudar uma forma que eu penso que isso aqui, para mim, está evidente dentro do próprio incidente de remoção, de uma reparação que seja eficaz. Porque aí, Vitor, só um ponto que lá congelou, porque não tem sentido, olha como é que isso é importante também, eu ter uma reparação que ela seja lenta, que demore uma outra ação, se o inventário, por excelência, é um processo que ele é acelerado, que ele é rápido. Por isso que o 553 é que o próprio juiz do inventário ele é o responsável pela condenação e pela execução, cumprimento de sentença do inventariante. Então, é um contrassenso jogar isso para fora. E você cria obstáculos, na verdade, que, como você mesmo diz, é raríssimo, na verdade, as pessoas ingressarem com uma ação autônoma própria para reposição do patrimônio que foi ocultado, dilapidado, enfim, dos prejuízos que foram causados ao próprio espólio e aos herdeiros interessados, né? Mas só tinha um termo que eu queria entender um pouquinho melhor, que a gente conversou antes, sobre o perfil da decisão positiva da remoção. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho sobre esse perfil da decisão positiva. E também tem uma pergunta aqui, o pessoal está ansioso sobre o seu livro, professor Mazei. Então, qual que é o livro que o professor Mazei está lançando feito de lá comentários? Pela Sarai, o meu volume exclusivo sobre inventário. Eu estou praticamente terminando já o livro, estou na reta final. Mas, veja, tiveram determinados... Eu joguei fora, assim, no bom sentido, 300 e poucas páginas agora. Refazendo comentários, justamente porque mostrando que é uma nova concepção do inventário a partir de toda essa ideia de direito material. Sai esse ano ainda, eu estou em déficit lá com a editora, né? Aí eu tive problemas pessoais muito sérios, aí minha mãe, eu quase perdi a minha mãe, enfim. E a própria pandemia eu atrasei um pouco, mas acabou me dando até mais amadurecimento no texto. Verdade seja dita, também aconteceu isso. Mas veja como é que isso é legal. Você foi no ponto. Decisão positiva. Se a remoção, se o juiz ele define a remoção do inventariante a partir de um ilícito, eu tenho título executivo. Se o juiz define a remoção a partir de um ato puramente processual, que não causou prejuízo, mas que demonstrou que ele era inapto, é uma decisão positiva, mas não capaz de gerar responsabilidade civil. Por exemplo, o sujeito vai lá, ele é nomeado inventariante, ele não apresenta primeiras declarações. Ele vai ser removido, mas não há um ato ilícito. Uma decisão ela pode ser negativa no incidente da remoção. Olha, não há aqui elementos para remover o inventariante. E aí, Vitor, olha como é que a sua pergunta, de novo, ela é oportuna. O inventário, a prova ela é eminentemente documental. Artigo 612. Só há uma área, um ponto do inventário em que a prova é ampla. Qual que é o ponto? Remoção do inventariante. Ora, como é que essa decisão positiva que pode analisar a existência de um ilícito, ela não vai ser considerada como um título executivo, ainda que ilícito, ainda que líquido, desculpa. Admitir que a ação penal condenatória, ela pode ser um título executivo, liquidando depois. Admitir que a decisão que revoga uma tutela cautelar, tutela de urgência, ela pode ser um título executivo. Decisões com déficit de contraditório absoluto, e não admitir que a decisão de remoção de inventariante, que por excelência, volto a dizer, se eu pegar a prestação de contas, se eu pegar toda a ideia de rapidez, de cognição concentrada, é um desconhecimento da lógica do sistema de inventário e de toda a lógica. E eu dou um arremate no fim, né, sobre esse assunto, que aí o CPC também confirma, é o artigo 3.
Parágrafo primeiro, que ele fala que a questão prejudicial ela pode formar coisa julgada. Mas para essa questão prejudicial formar coisa julgada, precisa de 3 fatores que eu posso conjugar, perfeitamente na remoção do inventariante, adaptando. O fato, ele é relevante, ele lá fala em questão prejudicial. O fato é relevante para a decisão positiva? É. Então, poderia fazer coisa julgada. Segundo, há contraditório amplo? Há. Artigo 623 e 624. Não há restrição de contraditório. E a terceira, o juiz que decide tem competência para execução? Tem. Como é que isso é interessante? Se eu olhar a decisão penal, ela não preenche esses requisitos, mas é considerado como título executivo. Se eu observar a decisão da tutela provisória, ela não preenche esses requisitos e ela é considerada o título executivo. Então, olha que contradição. Como é que eu posso ter uma decisão que ela é totalmente encaixada no sistema e não ser considerado como título executivo? Por isso que eu falo, a decisão positiva de remoção, ela tem que ser considerada como título executivo. Aqui tem uma pergunta que eu não estou conseguindo pegar, eu vi ela, pegar ela toda. Então, assim, e se a prestação de conta... Só para fechar aqui, professor Mazei, a gente tem pouquíssimos minutos. Isso eu vou te fazer agora. Se a prestação de contas foi feita após a homologação, se tem esse processo autônomo por dependência. Ele ainda está vivo. Porque se não tem sentido de você ter dependência, litispendência, né? Litispendência no sentido de reunião, se o processo se encerrou, né? Sem problema algum. Tá? Sim, o tema foi curtíssimo, peço em nome da Claro, em nome da Vivo, em nome da NET, né? Pelas intercorrências aí, mas o tema, assim, queria agradecer a paciência de vocês, né, e ao IBERC por pelo menos lançar esse problema, né? Porque é um assunto que não vem sendo tratado com a forma que devia. Então, muitíssimo obrigado, Vitor. E foi muito bom te rever, tá? Professor Rodrigo, eu que agradeço, em meu nome, em nome principalmente do IBERC, o tema foi extremamente interessante. Como você mesmo disse, apesar dos espíritos do direito sucessório terem aparecido aqui para, junto com as prestadoras de telefonia celular, atrapalharem um pouco a nossa live de hoje, eu tenho certeza que não houve prejuízo nenhum. Então, aqui a gente está fora do âmbito da responsabilidade civil, você pode ter certeza que não houve dano, que o tema foi muito bem tratado, muito bem esclarecido e, portanto, fica aqui o meu enorme agradecimento por você ter tratado de forma tão brilhante com um tema tão incomum, mas ao mesmo tempo tão importante na prática, porque quem milita no direito sucessório sabe bem que a função de inventariante não é fácil. Bom, por um lado, mas causa muito prejuízo a outros herdeiros. Congelou aqui então, para mim. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Tem o meu tempo lá pelo Telegram, 6 minhas críticas. Se tiver alguma pergunta, algum material de texto, é só pedir lá. Tá ok, gente. Semana que vem a Rafaela Nogaroli vai, na verdade, conduzir a live do IBERC.